E no episódio de hoje, o podcast Depois da Aula conta com a presença da professora Beth Diniz, professora dos anos iniciais da Rede Federal do Rio de Janeiro. Oi, Aline, tudo bem? Prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre algumas histórias, né? Eu acho que todo professor, toda professora tem sempre algum relato para fazer e acho que no ano que vem eu faço 20 anos, né? Já lecionando, né? Nos anos iniciais e tem muita história, né? Haja história para contar, hein? Pois é. 20 anos. 20 anos. E é muita coisa que acontece, assim, diariamente tem situações, né, de você chorar, de você se desesperar, né? E eu acho que, para falar assim um pouquinho, acho que nesse momento o que mais tem me acometido são os desafios contemporâneos, né, para lidar com situações de preconceito na escola, né? Eu fico pensando assim, o que eu posso relatar assim de coisas desafiantes, né, enquanto professora da rede pública, né? E eu vivi recentemente uma situação que eu acho que é sempre recorrente, praticamente toda vez que a gente liga a televisão, a gente vivencia situações desse tipo, né? Notícias, né, sobre a questão da violência nos estádios, né? As violências nos jogos. E a minha última turma, uma turma de terceiro ano, a gente precisou falar bastante sobre os conflitos gerados durante o recreio, né? Principalmente ligado ao futebol, né? Assim, ligados à relação dos meninos com o futebol, né? Uma escola muito grande, uma escola de quase 1000 alunos, e eu fiquei observando que as crianças chegavam com muita frequência na sala de aula pós-recreio, agitadas, insatisfeitas, querendo resolver conflitos gerados no recreio, e que o recreio não estava sendo prazeroso. E aquilo ali foi me trazendo assim reflexões. Falei assim, poxa, não é possível, será que eles precisam ter momentos de prazer no recreio, né? Eu acho que precisa ser um momento de prazer, de alegria. E eu queria entender o que estava gerando aqueles conflitos. E aí comecei a observar o recreio, que é o momento do meu intervalo, né? O meu momento do café, mas que eu sentia a necessidade de estar ali com eles, né? De observar. E aí eu percebi que o que estava gerando conflito era o comportamento que eles reproduziam dos jogadores, principalmente os meninos. Eram 4 meninos na turma que jogavam em escolinhas, né, do Flamengo, e eles traziam para a escola, reproduzia os comportamentos dos jogadores, né, então muitas falas machistas, homofóbicas, no recreio. As meninas e alguns meninos comentavam quando voltavam do recreio, e aí eu comecei a observar. Então, tipo, alunos de 9 anos falando assim, sai do chão, você não é homem não, levanta aí. Nossa. Né? Então isso era começou a ser muito frequente, aquilo começou a me preocupar bastante. E aí eu decidi fazer rodas de conversa sobre isso. E, coincidentemente, né, às quartas-feiras que tem jogos, domingo, eu comecei a observar o comportamento e filmei o comportamento dos torcedores, o comportamento dos jogadores. E teve assim, 15 dias que foi uma série de situações assim, de conflito. E eu filmei e levei para a sala. E aí a gente começou a conversar. Por que será que vocês estão tendo esses comportamentos? Né? E aí se gerou um debate. Aí eu também convidei as famílias para falar sobre isso. Chamei as famílias dessas crianças, que eram famílias que se viam no final de semana, porque eram meninos que jogavam no mesmo... que jogavam em escolinha, né? Sim. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Eles dominavam o espaço onde era o espaço livre da escola para brincar de qualquer jogo. Eles dominavam. E era uma coisa autoritária, que tinha que ser o futebol, né, e tal. Sim. E aí a gente começou a falar, não, hoje não vai ser futebol, hoje vai ser pique e bandeira. Hoje vai ser pular corda, hoje vai ser outra coisa. E eles começaram a ver outras possibilidades.
Com isso, acabou diminuindo, os conflitos acabaram diminuindo porque a gente começou a conversar mais sobre essa situação. Eles ficaram bastante reflexivos sobre a postura que eles estavam tendo. As famílias ajudaram bastante também. Porque eu acho que não tinha como não fazer com as famílias, né? Porque elas percebiam. Elas falavam, eu vejo o comportamento dele brincando na rua, brincando no play do prédio, brincando em qualquer lugar. Eu vejo como eles fazem, pedindo ajuda. O que eu faço? Proíbo de jogar bola, né? E eu falei, não, de maneira nenhuma, a gente vai continuar dialogando, vai continuar conversando. E são situações que o recreio é muito pesquisado, estudado, né? Foi até esse relato que eu estou trazendo, assim, fui até buscar, pesquisei, vi outras pessoas que escreveram sobre isso, sobre o espaço-tempo do recreio, né? Para poder entender, e isso é uma coisa frequente, né? Uma reflexão frequente que os docentes fazem, né? Enquanto nesse espaço da escola, que é conflitante, né? Porque normalmente eles estão sem a vigilância do professor e tá só com aquela vigilância do inspetor, da inspetora, da assistente de alunos. E aí, para finalizar, isso foi uma coisa que não é a primeira vez que eu falo sobre, e fiz um relato escrito também sobre isso, sobre situações de machismo, já falei outras vezes que isso é muito recorrente em sala. Mas, assim, uma coisa que foi bacana, uma experiência interessante, né, a respeito também, para falar sobre machismo e sobre representatividade, foi uma peça, uma vez que a gente fez uma peça sobre o Noel Rosa, a história de vida do Noel Rosa, e ninguém queria fazer o papel do Noel Rosa. E aí teve uma menina que era, né, era uma menina, né, e todo mundo falou assim, como assim vai interpretar o Noel Rosa? E ela é uma menina preta. Falei, mas não tem nada a ver. Aí o pessoal começou a falar, não, mas não tem nada a ver. Só que ela sabia todo o texto, ela super queria fazer o papel do Noel Rosa, ela batalhou para ser caracterizada, trouxe roupa, trouxe chapéu, todo o jeito de sambista e tal. E ela interpretou o Noel Rosa, assim. Então, assim, foi aqui rapidamente só para falar, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque isso já deve ter os seus 8 anos. Essa aluna era uma aluna com muita dificuldade na escola, já tinha sido retida, né? Então tinha uma dificuldade muito grande de autoestima, tinha uma baixa autoestima, e quando ela se viu protagonista numa peça e ela conseguiu memorizar, ela viu quanto ela era capaz, né? E provou para a turma que ela ia conseguir fazer, mesmo sendo uma pessoa, né? O personagem sendo homem, né? Sendo um homem branco, sambista, e ela topou fazer e ela fez muito bem. Isso foi uma coisa assim muito bacana para ela enquanto aluna e foi muito importante para a autoestima dela. Então é isso, algumas coisinhas, mas teria muitas aqui, mas são coisas que me marcaram e eu acho que para fechar, assim, eu acho que é importante a gente não perder a coisa do registro, né, da escrita. E, né, você é uma inspiração para os docentes, para os professores, de escrever sobre a sua prática, escrever sobre as suas observações. Eu acho que é isso, a gente escrever em forma de casos de ensino, escrever em forma de relato de experiência, porque isso faz a gente refletir e isso é compartilhar também, né? O professor, eu acho que tá muito sozinho, né? Então, quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente consegue se olhar e consegue olhar para o outro também, né? Consegue estar em grupo, né? Eu acho que a gente precisa fazer com que essas histórias saiam, né, dos muros das escolas, né? Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse movimento esse é o movimento que a gente tem que fazer. Beth, obrigada pela sua presença, foi um prazer. O prazer foi meu, obrigada, Aline.